pessoal, aqui é a Jamile, estamos com mais um vídeo aqui no canal e dizendo mais uma vez para você que a vida após a traição, antes de qualquer coisa, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ser notificado, tá certo? Quando tiver vídeos para ser postados aqui. Bom, gente, hoje eu quero falar sobre algo que ao meu coração sempre vem essa palavra. Quando a gente sai do controle, Deus entra, com providência. Quando a gente sai do controle, quando a gente deixa o controle na mão do nosso Criador, do nosso Deus, Ele toma partido por nós. Então vamos lá. Deus é um ser onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, Ele conhece todos os nossos pensamentos, como diz lá no Salmo 139, Ele esquadrinha, E Ele sonda o nosso coração. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele conhece toda ela. Ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Todo o poder Deus tem. E também onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Esse é o Deus que você e eu servimos. Quando a gente deixa o controle na mão de Deus, a gente só consegue deixar esse controle na mão de Deus quando a gente de fato o conhece. Vou dar um exemplo para vocês. Quando uma criança está na beira da piscina e o pai dela está lá dentro da água e essa criança chama pelo pai e o pai está lá chamando ela, vem, pode vir. E ela se joga dentro da água, sem medo algum. Por quê? Porque ela sabe que quem vai amparar ela vai ser o pai dela. O pai dela está lá, pronto para pegar ela no colo. E essa criança se joga. E é exatamente assim que é deixar o controle na mão de Deus. Quando a gente deixa o controle na mão dele, significa que nós confiamos nele. A palavra de Deus diz lá no Salmos 37, no verso 5 ou verso 6, vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então você precisa confiar em Deus. Precisamos confiar. Lá no Salmo 20 também vai dizer a esse respeito: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Então, toda a nossa confiança tem que estar em Deus. Quando você deixa o controle na mão de Deus, significa que você está dizendo assim: eu confio inteiramente no teu serviço, no teu trabalho. Tem até uma canção que fala a esse respeito, É teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Então, assim, o nosso trabalho é descansar em Deus, enquanto Ele trabalha por nós. Mas todas as vezes que você se levanta para se justificar, Deus não coloca a mão. Por quê? Porque você tomou partido, entende? Eu até escrevi um bilhetinho para mim que diz assim, um post-it que eu coloquei: se você fala, eu me calo, assinado Deus. Ou seja, quando você fala, quando você toma partido, quando você tenta se explicar, quando você tenta justificar, Deus, ele sai de cena e deixa você agir do seu jeito. Então está na hora de você deixar o controle na mão dele. Eu já falei a respeito disso aqui uma outra vez, fiz um outro vídeo falando sobre deixar o controle. E agora eu quero falar com vocês sobre quando deixamos o controle na mão de Deus. Deus, ele conhece todas as coisas e ele nunca perde o controle. Pode ter certeza disso, que tudo que acontece, nada acontece por acaso, porque Deus tem um propósito. Então, quando a gente aprende a conhecê-lo, quanto mais você conhecer de Deus, mais você consegue descansar nele, mais você deixa o controle na mão dele. Quanto mais se conhece de Deus, mais você se aproxima dele e mais você fecha os olhos e deixa ele guiar você. Então eu digo para você nessa hora, eu quero dizer para você: aprenda a conhecer a voz de Deus, aprenda a conhecer o caminho de Deus. E a palavra de Deus ainda diz também lá no Salmo 37 que ele
satisfará o desejo do nosso coração quando nós nos deleitarmos nele. Ou seja, quando você, além de você entregar o seu caminho, você vai satisfazer a Deus, ou seja, você vai fazer a vontade de Deus. E Ele vai satisfazer, sim, o desejo que está no seu coração. Outra palavra também, lá em Jeremias 29, vai dizer assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então, é necessário que realmente o conheçamos. E o prazer de Deus é que o conheçamos, né? A Bíblia vai dizer também que o desejo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. E essa verdade é Jesus. Jesus é essa verdade. Então, eu vim aqui hoje dizer para você que vale a pena você entregar o controle da sua vida na mão daquele que pode realizar e fazer todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle. E eu quero deixar para vocês hoje aqui uma palavra a esse respeito, dizendo para você que Deus não perde o controle. Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele vai fazer o homem se arrepender. Ele vai fazer o homem se voltar para Ele. Deus vai fazer o coração se amolecer. Lá em Ezequiel 36, diz que Ele tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne e colocará do seu espírito. Então eu quero dizer para você que Deus vai fazer. Deus vai fazer o homem revogar das suas decisões e se voltar para Ele. Pode ter certeza disso, Deus está no controle. Então vamos à palavra. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 18, vai nos contar uma história bem interessante. Essa história vai falar a respeito do rei Acabe e o rei Josafá. O rei Acabe queria muito ir para uma guerra em Ramote Gileade, guerrear contra aquele povo. E Josafá vira para ele e diz assim: olha, não é melhor a gente consultar ao Senhor? Eu vou com você, desde que Deus fale que é conosco. Então, há algum profeta em Israel que possa nos auxiliar nessa situação? E aí Acabe fala: olha, tem profetas aqui, então vamos chamá-los. E ele chamou 450 profetas, 400 profetas. E aí, gente, o que acontece nessa história? Que é bem... Gente, a cada dia realmente a gente vai se apaixonando um pouquinho mais pela palavra, né? Que era 450 profetas. E aí, naqueles 450 profetas, o rei Acabe recebeu a notícia de que ele poderia subir contra aquele povo, que ele conseguiria a vitória, que ele viria com a vitória em suas mãos. Só que o rei Josafá não se deu muito com aquelas profecias. E aí ele disse assim: acaso não tem outro profeta? E aí Acabe diz para ele: sim, tem mais um. E esse profeta, o nome dele é Micaías. Só que ele só profetiza coisa ruim para mim, ele nunca profetiza coisa boa. Aí Josafá disse: não, então chame ele. Então Acabe mandou chamar o Micaías. E Micaías foi até a presença do rei. No caminho, o rapaz que foi buscá-lo disse para ele: olha, todos os profetas estão profetizando a mesma coisa. Então se eu fosse você, profetizava também, se você não quiser morrer. E ele disse: eu vou falar aquilo que o meu Deus mandar dizer. E ele vai até a presença de Acabe. E aí, o que acontece, então, é que ele diz: não, pode ir. Você quer ir? Então vai. E aí Acabe não aceita aquela resposta, não fica contente, e ele diz: você está me escondendo alguma coisa, então me diga a verdade. E ele: tem certeza que quer saber a verdade? Então eu vou dizer. O Senhor me disse, Micaías falando para Acabe e para Josafá: Deus me disse o seguinte,
que ele estava sentado no seu trono, que ele está sentado no seu trono, e à sua direita, eu vou até ler um pedaço aqui, gente, para não ficar só parafraseando, tá? Micaías prosseguiu no capítulo 18, verso 18 de 2 Crônicas, diz assim: Micaías prosseguiu, ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, como com todo o exército dos céus, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor. Olha que interessante, gente. Eu o enganarei. Ou seja, ele viu o trono de Deus, Deus sentado no seu trono, tinha anjos à sua direita e anjos à sua esquerda. E Deus pergunta naquela ocasião: o que nós faremos para enganar o rei Acabe, para que ele vá para Ramote Gileade e morra lá? E cada um sugeria uma coisa, até que surgiu um espírito. Aqui, ó. Sugeriu outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E Deus pergunta para ele: de que maneira? Ele responde: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e o engane. Olha isso. Um espírito se colocou para enganar o rei Acabe. E colocaria um espírito mentiroso. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, foi o quê? Que foi até o rei Acabe, né? Para usar aqueles profetas para mentir para Acabe, né? Então, era um espírito mentiroso, ou seja, era demônios, né? Era um demônio que foi lá e colocou as palavras na boca daqueles profetas para mentir para o rei Acabe, para que o rei Acabe fosse até aquele lugar e morresse lá. E de fato é o que acontece. Quando ele diz isso, aí olha só, aí vai dizer aqui, ó, no verso 22, e o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Eu quero dizer para você que Deus não perde o controle. Deus é um Deus onipotente. Eu comecei dizendo nesse vídeo que ele é um Deus onipotente, ou seja, ele tem todo o poder está na mão do nosso Deus, do nosso Pai. Então eu digo a você, nada acontece por acaso. Deus, ele tem o controle de tudo, inclusive ele controla até o inferno, até o Satanás, ele controla. Eles não fazem nada sem que Deus permita para que eles façam. Então eu estou dizendo para você, eu estou dizendo em alto e bom som para você, que Deus não perdeu o controle. Você pode ter certeza que Deus vai agir em seu favor e vai entrar com providência. Quando a gente fala deixa aí, deixa, sabe por quê? Porque Deus vai fazer e realizar aquilo que ele disse que realizaria. Ele fez a promessa e Deus cumpre a promessa. Tudo aquilo que Deus te deu, ele se responsabiliza. Quando a gente dá um jeitinho, não, mas quando nós, de fato, colocamos na mão do Senhor e sabemos que foi Deus quem nos deu, pode ter certeza que Deus está no controle, pode ter certeza que Deus vai fazer o que ele disse que faria. Deus não perde controle. Deus dá ordem aos demônios, Deus dá ordem aos anjos, Deus comanda tudo e a todos. Então, Deus é quem está no controle. Então, você pode sim confiar em Deus. Você pode sim descansar e esperar no Deus Todo-Poderoso. Porque Ele sabe e conhece todas as coisas. Jó também foi assim. Para que o diabo tocasse na vida de Jó, ele teve que pedir a Deus para que ele pudesse, então, tocar nas finanças de Jó,
depois tocasse em Jó. Por 2 vezes ele foi à presença de Deus procurar, pedir a Deus para que o permitisse, então, tocar em Jó. Então, nada, pode ter certeza que nada acontece sem que a mão do Senhor esteja agindo. Então eu quero dizer para você que todas essas coisas estão sendo permissivas por Deus. Toda dor, ela gera um propósito. Essa dor que você está sentindo está gerando um propósito maior. Deus tem um propósito além para você. Então eu quero dizer para você que é possível crer e esperar que Deus faça o que Ele tem que fazer. Deus vai agir do modo dele, da maneira dele, mas sem a sua ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. Sara tentou ajudar Deus quando Deus havia feito uma promessa a ela, e ela tentou ajudar Deus, e foi um desastre essa ajuda que ela deu. Então não tenta ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda, Deus não precisa da minha ajuda, tá certo? Esse é o vídeo de hoje. Gente, coloca aí nos comentários o que vocês quiserem para os próximos vídeos, temas que vocês querem ouvir aqui, e podem me procurar também lá no Instagram, no direct, né? Caso vocês precisem de uma mentoria, enfim. Que Deus te abençoe e que você distribua esse vídeo aí para mais pessoas, tá certo? Que Deus te abençoe, gente. Fiquem com Deus.